geral. Então, né? Na nossa última aula a gente falou sobre a Revolução Russa, sobre a ditadura stalinista, e agora a gente vai dar prosseguimento falando sobre como foi o pós-guerra na Europa e na América, né? No final da Primeira Guerra, a gente sabe que a Alemanha foi considerada responsável financeiramente por todo o prejuízo que os países envolvidos tiveram, né? E aí quem estava envolvido, né? A Itália, a França, a Inglaterra, a Rússia, os Estados Unidos, o Império Austro-Húngaro, mas o Império Austro-Húngaro já tinha sido dissolvido, né? E aí a Alemanha ela foi responsável pelos prejuízos financeiros, principalmente da França e da Inglaterra. Tá? Enquanto a gente vai ter uma Europa que está economicamente destruída, né? Economicamente, fisicamente e socialmente, porque a gente vai ter milhares de mortes, a gente também vai ter Estados Unidos que se aproveitou de toda a situação para poder fazer o seu desenvolvimento econômico acontecer. Tá? Qual era o rolê, na verdade? Enquanto os países da Europa estavam preocupados com a guerra, eles não poderiam, por exemplo, produzir insumos alimentícios ou fazer o desenvolvimento das suas indústrias. Então, os Estados Unidos entrou nessa história como um fornecedor tanto de matéria-prima quanto de material industrializado, quanto de armas, principalmente de armas. A indústria bélica nos Estados Unidos sempre foi muito potente. Tá? E aí os Estados Unidos vai estar ali vendendo as coisas para os países que estão envolvidos na guerra, já que eles não podem produzir, né? Ou eles produzem, ou eles se desenvolvem industrialmente, ou eles entram para a guerra e focam na guerra. Não dá para dividir o foco entre essas duas coisas. Tá? Isso vai fazer com que os Estados Unidos ascendam muito rápido economicamente. Tá? Quando ele entra na guerra, em 1917, com a saída da Rússia, no último ano de guerra já, é só para dizer assim, bem, eu entrei, eu estive aqui e eu quero garantir que o investimento que eu estou fazendo nesses países, né, que é o empréstimo, que é o fornecimento de matéria-prima e tudo mais, seja um investimento bem sucedido. Tá? Né? Os Estados Unidos está nessa situação, é uma situação muito confortável, inclusive. Né? E aí o que vai acontecer? Todos os países da Europa vão assinar, os países da Europa não, né? Todos os países envolvidos na guerra, tirando os Estados Unidos, vão assinar a Liga das Nações, vão assinar o Tratado de Versalhes, que vai responsabilizar a Alemanha como responsável pela guerra, e vai fazer um controle de território e o controle do exército alemão, menos os Estados Unidos. Tá? E assim, os Estados Unidos, porque ele vai preferir negociar diretamente com a Alemanha, né? Ao invés de fazer esses acordos coletivos. Tá? Até porque vai ser muito mais interessante para os Estados Unidos fazer isso, porque a situação dele era bem diferente da situação dos países da Europa, né? Primeiro porque ele estava em uma crescente no desenvolvimento industrial. Né? O território ele estava inteiro. Né? A Alemanha, a França, a Inglaterra, a Itália estavam destruídas, porque a guerra acontecia lá. Então, esses países eles precisavam muito mais de um recurso, muito mais de ajuda do que os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos ele vai entrar nessa história como o grande salvador da pátria, o grande salvador da Europa. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Através de empréstimos basicamente através de empréstimos. Tá? Vai ter uma outra coisa que vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, que a gente vai chamar de Doutrina Monroe. Doutrina Monroe, né? Que é isso. A Doutrina Monroe, ela dizia, era uma ideologia econômica que dizia que a América Latina toda, ela era uma zona de influência da economia americana. Né?
Como assim? Uhum. A gente pode, o Brasil pode produzir laranja, ok? O Brasil pode produzir laranja, porque os Estados Unidos não produzem laranja. Se os Estados Unidos resolvessem produzir laranja, o Brasil não ia poder produzir laranja. Os Estados Unidos iam influenciar o Brasil a produzir limão, né? Ah, os Estados Unidos vai buscar ter o monopólio da produção de matéria-prima e da produção de produtos industrializados, né, com relação a toda a América Latina, porque o que acontece? Se eu tenho um monopólio de um produto, eu vou vender ele no preço que eu quiser. A partir do momento que eu tenho uma outra pessoa vendendo o mesmo produto que eu não vou ter mais um monopólio, né? E aí vai ter uma disputa para quem vende mais barato. Então a doutrina Monroe, ela visava isso, ela queria evitar que houvesse uma disputa econômica entre os Estados Unidos e algum outro país da América Latina, para que os Estados Unidos pudessem impor seu preço, né, tanto para a Europa quanto para a própria América Latina. Essa ascensão econômica dos Estados Unidos, né, ela vai ser vista com muita euforia, né, tanto pelos americanos, quanto pelos grandes empresários, quanto pelos banqueiros, né, e os anos 20 vão ser um ano muito forte para a economia americana, sabe? Porque é o pós-guerra, né? A guerra acaba em 1917, 1918. Os Estados Unidos está muito tranquilo economicamente, financeiramente, tá? Muito boa, sabe? Os Estados Unidos estão na casa dos bilhões de reais a economia, enquanto a restante da América Latina está sofrendo para se virar e a Europa está toda quebrada, tá? E aí, o que, é que vai acontecer? A indústria está a todo vapor. A indústria está a todo vapor. E aí vai acontecer uma coisa que a gente vai chamar de American Way of Life. O que é isso? É o estilo de vida americano, tá? Nos anos 20 vai surgir esse estilo de vida, que a gente vai chamar de estilo de vida, um estilo de vida. E que vai influenciar, tipo, todo o mundo, tá? O que é o American Way of Life? O American Way of Life, né, o estilo de vida americano, é quando a gente sonha que a gente vai crescer e vai ter uma casa, um carro, um celular muito massa, um emprego muito massa e ter uma esposa e ter 2 filhos e morar numa casa duplex e ter uma geladeira frost-free cinza de porta dupla e poder mostrar isso pro mundo. O American Way of Life é isso, sabe? É a ideia de esbanjar, sabe? Não é só a ideia do ter, é a ideia do ter e do mostrar para todo mundo que eu tenho. Eu tenho um iPhone X Pro. Então, iPhone 11 Pro, é isso. Eu tenho um iPhone 11 Pro. E aí, o rolê é, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu tenho esse iPhone, sabe? Eu tenho uma Lamborghini. Ela foi lançada, foi o último carro lançado antes da quarentena, antes de fecharem a fábrica lá na Europa. Ela chegou aqui no Brasil pouco antes de fecharem os portos. E ela é minha. E eu estou tirando selfie com ela todo dia, só olhar lá no Instagram. Né? Isso é American Way of Life, é eu ter essa vontade, essa necessidade de esbanjar, certo? E isso vai gerar uma coisa que inclusive vai ser muito prejudicial para o meio ambiente, e eu acho que o professor Luciano já deve ter falado isso com vocês, que é o consumismo, né? Porque eu vou ter aquilo e eu vou ter a necessidade de mostrar que eu tenho aquilo. Só que se alguém tem alguma coisa melhor que o meu, aquilo vai me incomodar, certo? E aí eu vou querer ter algo melhor que o outro. Isso é uma das vertentes do comunismo. Isso é uma das vertentes do consumismo. Isso é uma das vertentes do consumismo. Tá? Outra forma de como o consumismo ele vai influenciar no desenvolvimento da indústria e no desenvolvimento da economia é quando, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que é muito prático porque eu já vi amigos reclamando sobre isso, né? O iPhone, ele
sei lá, eu tenho um iPhone 7. E aí, o iPhone 7, ele tá ok, a bateria dele tá ok, tá funcionando massa. Ele tem. A tela não tá trincada, por incrível que pareça. Ele tem pouquíssimos arranhões na lateral. Ele tá, tipo, muito seminovo. Muito seminovo. É um milagre. E aí, só que aí, tipo, ele para de receber atualização. Se ele para de receber atualização, ele não vai funcionar direito. Eu não vou poder, por exemplo, abrir o WhatsApp, ou abrir a câmera, ou olhar os stories do Instagram. E por que a Apple faz isso? Para te obrigar a comprar um aparelho novo, né? Outro exemplo. Por que um carro, nós estamos em 2020, por que um carro de 2015 ele é muito barato? Né? Porque eu vou ter mais dificuldade para encontrar as peças. Por que eu vou ter dificuldade de encontrar as peças? Porque elas vão deixar de ser produzidas para que você tenha dificuldade de encontrar as peças, queira vender o carro e queira comprar um carro novo. Tá? E aí quando eu falo carro, é carro, moto, certo? E isso vai fazer com que a matéria-prima ela seja explorada na natureza. E isso vai funcionar com várias coisas. Por que eu tenho que comprar roupa a cada 3 meses quando muda a estação? Por que eu não posso usar as roupas do inverno passado? Por que eu tenho que comprar as roupas dessa coleção nova? Né? Eu tenho roupa de 2015 que eu uso, tipo, hora 2015. Eu tenho roupa de 2015 que tipo, eu uso de boa, tá? Ok, tá tranquilo. É lógico que eu não vou sair, por exemplo, pra ir do Rio, uma Fortaleza, claro. Mas, sei lá, pra ir pro shopping, ou pra ir pra lá na faculdade, ou pra ir dar um rolê mais casual, né? É mais tranquilo. E aí o American Way of Life, ele vai ser muito disso, né? Vai ser muito mais você ter do que você ser, você esbanjar e mostrar que você tem. Isso vai acelerar a indústria americana, vai fazer com que a indústria americana produza bastante, exporte bastante, isso vai fazer com que a economia cresça, né? Só que o que acontece também, os Estados Unidos também estão emprestando dinheiro para os países da Europa. E aí os países da Europa começaram a se recuperar financeiramente, né? No caso a Inglaterra, a Alemanha e a França, principalmente a Inglaterra e a França, começaram a se recuperar. E aí, se eles começaram a se recuperar e começaram a produzir o próprio material, eles vão querer barrar a entrada de produtos importados, principalmente os americanos. Tá? Isso vai fazer com que a indústria americana comece a ficar preocupada, porque a produção continua alta, mas a saída do produto começa a barrar, começa a diminuir. Né? Não tem mais saída do produto. Né? E o que acontece? A lei da oferta e da procura diz o seguinte: quanto mais produto eu tenho à disposição no mercado, mais baixo é o valor. Quanto menos produto eu tenho, mais caro é. E como eu tenho um excesso de produção, como as fábricas elas não pararam de produzir em momento nenhum, elas estavam no pique, no ápice, né? Eu vou ter muitos produtos no estoque. E aí eu vou ter muita matéria-prima nas fazendas, né? Muitos grãos nos silos, muita matéria-prima na fazenda. Eu vou ter muitos produtos nas fábricas, nas lojas parados, porque ainda vão estar saindo. Isso vai fazer com que o preço caia. Só que o que acontece? A fábrica, ela não está vendendo. Se ela não vende, ela não pode pagar. Se ela não paga, ela demite o funcionário. Se o funcionário é demitido, ele não pode pagar as dívidas dele para o banco. Né? Então, isso vai gerar um ciclo, tá? Que vai levar à quebra da Bolsa de Nova York em 29. Outra coisa que foi muito presente ali durante os anos 20 foi o Plano Davis, né? Que é um acordo econômico que existiu entre a Alemanha e os Estados Unidos para que os Estados Unidos ajudassem financeiramente a Alemanha para que ela pudesse saldar as dívidas, né? Isso, inclusive, vai fazer com que muitos alemães eles não queiram as ideias fascistas, justamente porque sabiam que durante os anos 20 foi graças aos Estados Unidos que a Alemanha conseguiu se recuperar, certo? A gente vai parar por aqui para poder vocês assimilarem o negócio direitinho, e aqui no final do vídeo eu vou deixar umas questões para vocês fazerem no caderno para eu corrigir depois, tá bom? Valeu!